Fala pessoal, tô aqui para mais uma dica de inglês. Hoje a gente vai falar sobre como aprender as 1000 palavras mais usadas do inglês, tá? Antes de entrar no tema de fato das 1000 palavras, como que faz para aprender elas, vamos falar então sobre palavras, tá bom? Eu queria dar dois pontos aqui para vocês, para ajudar vocês nos estudos sobre palavras. Primeiro ponto, palavras uma das partes centrais do seu estudo, tá? Eu falo muito sobre dica de inglês, eu falo muito sobre listening, que é a escuta do inglês, né? Eu falo muito sobre reading, sobre como é importante você ler. Eu dou muitas dicas, já tenho várias dicas no canal, ainda vou dar várias dicas. Tem vários fatores que estão dentro de como ficar fluente em inglês. E dentro de tudo isso, que é bastante coisa, tá? Pra você aprender várias áreas, várias habilidades que você tem que desenvolver, 50% do responsável do que é fundamental para você ficar fluente em inglês vem de palavras. Entender palavras, quando você ouve principalmente, tá? Quando você lê também, só que principalmente quando você ouve, tá? Então, palavras são fundamentais, são 50% de tudo que você precisa. Segunda coisa que eu queria falar era que você tem que aprender pelo menos 5 palavras por dia. Principalmente você que está no básico intermediário. Básico ou intermediário, ou básico intermediário, indo para o intermediário, tá? Pelo menos 5 palavras por dia. Não é o ideal, seria aprender umas 10 palavras por dia até, tá? Mas pelo menos 5, tá? Se você não conseguir em alguns dias 5, faz 3, tá? 3 é assim, menos ainda, mas qual que é a ideia? É a seguinte, você aprende o inglês no ritmo que você quiser, tá? No ritmo que você quiser. Quanto mais tempo você passar estudando inglês com o método certo, aprendendo palavras novas, estruturas novas, ouvindo muito inglês e lendo muito inglês, ou seja, colocando inglês pra dentro, que é o que eu sempre falo que é o caminho, tá? Não tentar falar antes da hora, tentar absorver a quantidade certa de inglês, tá? Se você não tá conseguindo entender isso, vai ver meu vídeo de eu entendo inglês, mas não consigo falar, que lá eu explico tudo quanto à importância de fazer input, né? Mas voltando ao assunto, você precisa absorver pelo menos 5 palavras por dia. E como eu estava falando, né? Cada pessoa aprende no ritmo que quiser. Quanto mais tempo você estudar no seu dia, mais rápido você vai aprender. Assim, mais rápido você vai aprender, tá bom? Não tem um limite, inclusive. Algumas pessoas acham que, nossa, será que se eu estudar 6 horas por dia, 3 horas por dia, sei lá, vai dar ruim? Não tem limite. Você pode estudar quantas horas você quiser. O máximo que pode acontecer é você dar, sei lá, uma overdose de informações e não assimilar mais porque você já está muito cansado de estudar. Esse é o máximo que pode acontecer, né? Você estuda, sei lá, 3 horas e aí na 4ª hora você já está ali desligado, sabe? Mas as 3 horas que você estudou e estava ali, valeram, tá? Não são desconsideradas, com certeza. Esse é o máximo que pode acontecer, não tem limite de tempo para você estudar inglês. Só que vamos contar que tem um mínimo, tá? Um mínimo de tempo, não necessariamente de tempo, mas aqui que a gente tá falando de palavras, mínimo de palavras para você aprender por dia, tá bom? Eu tinha falado 5, mas vamos considerar, deixar um pouquinho mais leve, de 3 a 5 palavras novas por dia, tá? O ideal seria pelo menos 5, tá? 5 palavras novas por dia, porque se você abaixa, se você aprende menos do que isso, o seu ritmo de inglês está tão lento que ele pode atrapalhar o desenvolvimento do seu inglês. Então, assim, você pode aprender na velocidade que você quiser, sim. Quanto tempo você passar por dia, sim, contanto que você esteja na direção certa e com o método certo. Porém, se você abaixar de um certo nível de aprendizado diário, isso pode atrapalhar o próprio desenvolvimento do seu inglês, né? Enfim, mas esse é o assunto para outro vídeo, tá? Só queria dar esses 2 pontos antes da gente começar. Pois bem, como aprender as 1000 palavras mais usadas do inglês, né? Esse é um tema clássico dos estudos, mesmo na época dos métodos tradicionais, né? Das escolas tradicionais de idioma. Elas ainda estão aí, e, enfim, com muitos alunos, mas a gente fala, né, na época, porque agora, né? Hoje em dia tem muitos outros métodos de aprendizado de idioma que estão ficando mais conhecidos, né? Mas desde a época,
vamos dizer assim, dos métodos tradicionais, tem essa discussão das 1000 palavras mais usadas, porque existe algumas teorias de que, primeira teoria, se você sabe 1000 palavras é o suficiente para você falar inglês. Claro que, assim, ainda falta estrutura, tem que entender, se acostumar, as lógicas, a gramática, o ritmo, a entonação, tudo, né? Mas em relação a palavras, se você sabe 1000, você consegue falar inglês. Essa que é a ideia, manter uma conversa normal, né? Normal do dia a dia, assim. Outras pessoas falam que é 3000, outros professores, 3000 palavras necessárias para você falar. Seja um ou outro, independentemente de qual for, palavras são muito fundamentais, são muito importantes, tá? E como que a gente aprende as 1000? Bom, agora é a dica, super tranquilo, tá? Você não precisa fazer uma lista das 1000 palavras, você não precisa ir buscar essas 1000 palavras em sites, em blogs, em vídeos, não precisa. Pensa comigo, se as 1000 palavras são as mais usadas no inglês, elas estão em qualquer conteúdo, né? Qualquer material em inglês, feito para nativos em inglês, né, de língua inglesa, vão conter as 1000 palavras mais usadas. Assim, não... Deu para entender, né? Essas 1000 palavras estão em todo lugar. Então, quando você assiste uma série, tá lá. Não as 1000, entendeu? Não as 1000, mas elas estão em séries, elas estão em textos com áudio, elas estão em podcasts, em filmes, tá? Então, o que você vai fazer? Se expor, continue se expondo ao inglês, continue ouvindo textos com áudio, tá bom? Vou deixar no card aqui o vídeo meu sobre como estudar com textos com áudio. Continua se expondo a isso, continua assistindo série, que essas palavras vão naturalmente chegar até você. E, inclusive, em uma ordem... na ordem certa, inclusive, tá bom? Porque, por exemplo, a palavra mais usada do inglês é a palavra the, que significa o ou a, né? É o artigo o ou a. The. Essa palavra, em cada frase, assim, se assistir um episódio de uma série, sei lá quantas vezes ela vai aparecer, umas 40 vezes, 50 vezes. Então, a palavra mais usada, ela também vai aparecer mais e você vai aprender mais rápido, entendeu? Então, você vai aprender de maneira natural mesmo. Não precisa ir buscar essas coisas, tá bom? Mesma coisa para outros tipos de... Os phrasal verbs mais usados, pode só deixar eles chegarem na sua vida, continue se expondo ao inglês, que você está no caminho certo, beleza? Se gostou do vídeo, por favor, deixa o like, não esquece, me ajuda muito. Muito obrigado a todo mundo que me dá esse apoio, tá bom? Ativa o sino de notificações e até a próxima. Tchau!